porque o banco anunciou uma carência de 6 meses, né, para caminhões e ônibus, é isso? Isso, Essa Nelson. medida está valendo já. Sim, na verdade a gente os 6 meses de carência, ele já é possível, ou já era possível antes da crise. Os 6 meses já era praticado principalmente nas linhas Finame, e algumas vezes na linha de CDC. Mas 6 meses era praticado, mas não era convencional. A partir do momento que a gente entrou nessa situação mais complicada, mais difícil, o banco passou a adotar como padrão os 6 meses de carência para 100% dos clientes nas duas linhas de crédito, seja ela no CDC como no Finame. Então, o que a gente antes dependia de uma análise mais estruturada de crédito, hoje passa a ser padrão. Eu pratico 6 meses de carência para 100% dos clientes que forem adquirir novos caminhões ou ônibus aqui com a gente. E a partir dessa mudança, né, que passou a ser padrão, você já tiver impacto? O que você tem de concreto aí? Nelson, ainda é um pouco prematuro, aconteceu em março. Os nossos primeiros 30 dias foram muito mais focados em dar todo o suporte a toda a nossa carteira de clientes, todos aqueles clientes que têm contrato conosco, tanto no CDC como no Finame, para que a gente pudesse dar as carências para eles. Ou seja, nós pegamos todos os clientes que tinham contratos em CDC, aonde o mercado estava ofertando 2 meses de carência, o banco foi lá e ofereceu 3. E para os clientes que têm contratos com a gente em Finame, com as linhas do BNDES, nós ofertamos a eles os 6 meses de carência. A gente tinha, antes da crise, aproximadamente 80% de toda a carteira do Scania Banco sendo comercializada no CDC, só 20% através das linhas do BNDES e do Finame. Já nesses 40 dias, vamos dizer assim, de quando iniciou essa fase, a gente já inverteu essa curva, quase que 80% é Finame e os outros 15, 20% são clientes que têm adquirido o CDC. Então a gente percebe que há uma procura maior neste momento, não aconteceu nos primeiros 20, 30 dias, mas começa a acontecer agora, e está sendo natural essa migração para a linha de Finame, porque a linha de Finame traz a esses clientes uma condição muito vantajosa frente ao CDC, praticamente a mesma condição antes da crise. Então, o Finame hoje passa a ser uma linha extremamente vantajosa, com custos mais próximos daquilo que era pago antes, já que o CDC, em função aí da alta de juros, não dos juros agora, da Selic estar abaixo de 4, mas os juros futuros, que é aquele juros que nos baliza, nos dá o indicador de compra do dinheiro, do funding, para poder emprestar o dinheiro no mercado, a volatilidade dessa linha, dessa curva de juros, fez com que o custo do CDC ficasse muito alto. Então, quando você analisa o custo do CDC hoje versus o Finame, ele chega a ser 20% mais caro. Então, nós temos focado nossos esforços também para que nossos clientes adquiram o Finame. Por quê? Porque o Finame, além de ser um custo mais vantajoso, vai permitir que eles tenham menos desembolso de caixa e fiquem com parcelas mais atrativas nesse momento. Na verdade, as regras do Finame não mudaram, elas continuam a mesma. As regras de toda a linha de crédito não foi alterada. É que é muito mais fácil você contratar um CDC do que um Finame. A quantidade de documentos solicitadas por uma linha frente à outra é muito menor. Mas os nossos clientes no Brasil, como já tem a prática do uso do Finame pelos últimos 10 anos, não é nenhuma novidade a documentação necessária. E a gente não tem enfrentado problemas de documentação para esses clientes. Então, essa migração que inverteu a curva, que tem invertido essa curva do CDC para o Finame, para os nossos clientes praticamente não há novidade. É uma burocracia conhecida, essa inversão ela vem no momento em que traz um custo melhor para eles, mas em termos de documentos ela continua ainda um pouco mais burocrática, mas já é de conhecimento e não traz grandes problemas. A contratação vem acontecendo de maneira muito natural. E qual que é o perfil desse cliente que consegue essa aprovação no BNDES? Os clientes que mais demandam o Finame são clientes que têm uma empresa mais estruturada, tem uma capacidade documental maior, balanços mais consistentes, certidões mais ativas.
Então, desta maneira, com essa documentação, eles conseguem com uma certa facilidade. Para aqueles clientes que não têm todas as certidões ativas ou não têm uma estruturação mais pesada da empresa em termos documentais, o CDC entra para dar esse suporte. Principalmente aqueles clientes são pessoas físicas, os autônomos. Esses clientes muitas vezes migram para o CDC por ter uma facilidade. Mas isso não significa que o FINAME não seja possível a ser aplicado na pessoa física, normalmente ou no autônomo. Existe essa modalidade, mas existem algumas exigências documentais que possivelmente não tornarão viáveis essa aquisição da linha do FINAME para os autônomos ou para a pessoa física. Por outro lado, o CDC entra para suprir essa demanda em função da sua facilidade de contratação. Quer dizer, para o autônomo que antes da crise já tinha dificuldades de comprovar a renda e tudo mais, quer dizer, hoje essa dificuldade deve ser maior ainda. Não creio que seja maior. Ela continua igual. A dificuldade que eventualmente ele tinha antes não mudou agora. Por isso que eu volto a reforçar. Para esses clientes que têm uma dificuldade documental, é onde o banco entra com o suporte do CDC. O CDC é aquela linha que ela fica mais na nossa mão. Então, a gente pode sim flexibilizar algumas coisas em detrimento de conceder o crédito para o cliente, inclusive isentando de alguns documentos que o FINAME não faz. Além dessas condições aí especiais que vocês estão oferecendo, qual que é a vantagem do cliente comprar pelo banco da montadora, na comparação com os bancos de varejo? Olha, Nelson, a principal vantagem que ele tem, principalmente agora, nesse momento mais desafiador, eu destacaria que o banco comercial, o papel dele nesse momento é dar suporte de crédito para linhas de capital de giro, folha de pagamento, é suportar a operação do cliente. Para as aquisições de veículos ou de caminhões ou ônibus, o banco da montadora entra como peça fundamental. A principal vantagem que a gente tem é, uma vez que eu concedo crédito para ele através do crédito da montadora, ele fica com o crédito dele nos bancos comerciais livre para poder operacionalizar o negócio dele. Esse é o principal destaque que eu poderia dar neste momento desafiador. Quando estamos numa situação normal de mercado, eu destacaria a agilidade. A agilidade que nós temos em relação aos processos de crédito que são feitos através de um credit score, ou seja, é um sistema que não precisa de interação humana, a gente imputa a documentação e automaticamente ele faz análise, então a resposta é muito rápida. A gente tem uma cobertura nacional, nós estamos com equipe de vendas em todas as casas da Scania, a gente tem como dar suporte a todas as casas Scania no Brasil, ou seja, o cliente está assistido não só pela nossa rede de concessionários, mas pela nossa equipe de vendas, e pela facilidade que ele tem em discutir todo e qualquer assunto relacionado ao financiamento dele, seja com a nossa equipe de campo, como a nossa equipe de back-office interna. Se a gente aliar tudo isso ao cliente, a gente traz agilidade, a gente traz facilidade de discussão, rápidas baixas documentais, então ele ganha tempo e sabe com quem está tratando. Então, a gente percebe que o cliente, ao tratar com o Scania Banco, ele se sente mais confortável, até porque a nossa linguagem é a mesma do concessionário, é a mesma deles no transporte. A gente vive o dia a dia deles. Então a gente conhece muito bem como funciona o segmento. Então, Nelson, a gente percebeu que desde do momento de parada, vamos colocar que o mês de março foi um grande divisor de águas, né? Quando de fato houve essa parada mais generalizada no país, alguns segmentos não foram afetados, como o segmento do agronegócio, cargas frigorificadas, alimento, higiene, limpezas, o transporte de cargas que são vendidas, de produtos que são vendidos online. Então, de uma maneira geral, esses segmentos tiveram muito pouco problema durante essa crise. E alguns segmentos foram mais afetados. Você pega o segmento de combustíveis, o segmento de autopeças, eletroeletrônicos, e a gente começa a notar que alguns segmentos já voltam a cotar, desses que ficaram parados. Por exemplo, combustíveis, clientes já começam a manifestar interesse de compra, o segmento de químicos, o pessoal também começa a movimentar de novo a discussão de comprar novos caminhões, o segmento de cana, o segmento de mineração, são todos segmentos que tiveram
impacto inicial e automaticamente voltar à sua atividade. Obviamente, outros segmentos continuam impactados, eletroeletrônicos, automobilístico, autopeças, isso a gente sente que ainda está bem aquém. Mas a gente acredita aí que nos próximos 2 meses a gente consiga ter uma visão, um cenário um pouquinho mais claro de tudo que está acontecendo, até mesmo para que todos possam se programar e com essa retomada gradativa da economia, a gente acredita que esses outros segmentos também voltem pouco a pouco. Você está falando de 2 meses, a gente vê que, por exemplo, a Europa começa a retomar atividades, né? China também. Agora, nós estamos com um problema político um sério problema político que parece que está se agravando a cada dia. Como é que você vê essa questão? Para além da pandemia, tem um problema político ainda, né? Sem dúvida, a gente pensa que para esse momento o mais importante é a saúde. O mais importante é que as questões relacionadas à saúde, como o tal do achatamento da curva, os hospitais estarem mais aliviados, um decréscimo da curva no médio prazo, isso vai trazer um alívio maior para a população e, consequentemente, a gente vai ver acredito que nós vejamos uma abertura gradual da economia. E aí começa a retornar como vem acontecendo na Europa. Você vê, a Scania, semana passada, já voltou às atividades de produção. Ainda um pouco menor do que antes da crise, deve retomar ao longo dos próximos meses a sua capacidade normal, mas já retorna. E, fatalmente, pode ser que tenhamos, sim, alguns desdobramentos políticos e que pode, sim, afetar a economia ou a retomada como um todo. Mas eu acredito, Nelson, que ainda é um pouco cedo para a gente fazer qualquer tipo de projeção, seja ela no âmbito de abertura ou de retorno às atividades, como também qual será esse agravamento político e se ele vai acontecer ou não. A gente ainda continua trabalhando com o cenário de que nos próximos 2 meses a gente acredita que a gente consiga entender um pouco melhor tudo o que está acontecendo, que esse cenário de saúde comece a melhorar um pouco, a gente consiga ver uma diminuição dos casos, um achatamento da curva, uma melhor capacidade dos hospitais, uma retomada gradativa da economia, e aí a gente vai conseguir projetar alguma coisa para frente. Então esse é o cenário que nós trabalhamos hoje. A gente tem reforçado muito, Nelson, assim, para a nossa equipe de vendas, principalmente, que vem nesse momento e, eu tenho um concorrente fazendo uma ação, outro fazendo outra. Eu acho que o mais importante nesse momento nós fizemos um estudo muito cauteloso com toda a nossa equipe de vendas na rede, com a rede de concessionários, com a Scania Brasil e pesquisas com alguns clientes, para identificar de fato o que de fato é importante para você nesse momento. E, de forma unânime, todos colocam que carência, o maior prazo de carência nesse momento é o que mais importa. Ou seja, esses 6 meses de carência é o que de fato vai fazer com que eles tenham segurança para comprar novos caminhões ou comprar novos ônibus e ter a segurança que vai atravessar essa crise com uma boa capacidade de pagamento lá na frente. E que taxa, obviamente, taxas são importantes, financiar até 100% é importante, parcelamentos em até 60 vezes são importantes, mas o mais importante é essa carência. E a gente fala muito para eles, cuidado com o que você ouve aí fora, porque nunca tem almoço de graça, né? Então, se você tem uma taxa mais baixa, é porque possivelmente o prazo é mais alto. Se você tem um prazo mais baixo e uma taxa mais baixa, é porque existe uma entrada nesse momento, coisa que o cliente não está disposto a fazer. Então, a gente pede para que todos analisem com critério, porque, na verdade, a regra do jogo é igual para todo mundo. Obviamente que cada empresa tem sua capacidade e tem a sua agressividade comercial, e também é natural que haja alguma ação pontual, sim, mas a gente entende que, de maneira geral, todos trabalham de maneira igualitária. E a gente fala, toma cuidado aí com as linhas miúdas, porque às vezes você está levando o gato por lebre e a gente espera que você, como cliente, tenha, na verdade, aquilo que a Scania vende, que é o melhor custo-benefício para a sua operação. Então, isso é uma coisa que a gente reforça muito para a equipe de vendas, porque é um momento em que só ter um chamariz para trazer o cliente para dentro não é importante. Acho que o importante é a gente levar algo de forma consistente e que, de fato, ajude ele a permanecer ativo aí ao longo
dessa jornada que ele vem atravessando nesse momento.